Vamos nos ajoelhar e falar com Deus? Pai querido, Deus eterno, Criador, Redentor, Mantenedor. O nosso Deus, o grande eu sou, o Deus de Israel, o nosso Deus. Pai, que privilégio é estarmos aqui na Tua presença, é estarmos na Tua casa e poder estudar a Tua palavra, cantar louvores ao Teu nome, ó Pai. E temos a certeza de que em breve nós estaremos nesse lar. Esse lar que o Senhor foi preparar para cada um de nós. E o Senhor nos levará a lugar onde não haverá mais dor, nem tristeza, mas só gozo e alegria. Pai, que privilégio. Nós somos falhos, somos pecadores, mas a Tua graça, ela nos alcança, ó Pai. E em Ti nós somos mais que vencedores. Abençoe a cada filho seu que aqui está nesta manhã, ó Pai. Abençoe a cada família aqui representada, Pai. Porque precisamos da Tua força, do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor, que vem e toca as nossas vidas, que vem e transforma as nossas famílias, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, que muito em breve, que todos os nossos queridos, quando Tu vier às nuvens dos céus, estejam preparados para juntos subirmos e morarmos eternamente contigo, ó Pai. Por isso, Pai, colocamos todos os nossos queridos nas Tuas mãos, com a certeza do Teu cuidado, da Tua proteção, do Teu amparo, Senhor. Abençoe a cada filho seu que aqui está, a cada família aqui representada, a cada filho seu que nos acompanha através dessa live. Também a cada família, Pai, representada, os colocamos nas Tuas mãos. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Nos dê a companhia de Teus santos anjos e Santo Espírito. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Nós temos mais algumas pessoas aqui que nos estão acompanhando na Escola Sabatina e que continuam conosco e que estão agora mais algumas que entraram. Também Osmar Bento, seja muito bem-vindo. É cliente lá da loja. E eu falei para ele que a gente está em oração, porque ele está com problema de saúde. Aí eu estou mandando os links para ele. Ok. Muito obrigado, irmão, pela sua presença, tá? Vamos continuar orando aí por você, tá? Que Deus o abençoe e toda a família. Ok. E quando der, apareça, né? Para nós nos conhecermos pessoalmente, né? Faça uma visita. Será um prazer tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe, viu? Muito bem, os demais aqui são todos já que estavam aqui conosco na Escola Sabatina também. Já aqui. O Márcio dizendo que dá conta, assim, da nenê aqui. Que Deus o ajude. Deus abençoe. Ai, ai. Que bom, né? Vamos estar orando por todos aqui. E a cunhada aqui, a Lourdes e o Roberto, que diz que está nos assistindo todas as escolas sabatina, né? Que bom, viu, Lourdes? Vocês estão aqui conosco. Que Deus abençoe aí. Sejam todos muito bem-vindos. É bom, né? Quando nós temos pessoas também, parentes, mesmo que não presencialmente aqui, mas à distância, mas nos acompanhando, né? Assistindo aqui conosco, né? As nossas lives, são pessoas queridas nossas, né? Roberto tem uma família grande aí, realmente, né? Muitas pessoas aí para orientar, para cuidar, né, Roberto? Que Deus abençoe, que Deus ilumine aí. Que bom, queridos, já estarmos aqui. Eu escolhi hoje um tema aqui. A gente sempre procura, tem muitos sermões, né? A gente tem. E a gente procura sempre um tema novo que a gente nunca falou e tal, tentar. Acho que vou falar isso aqui. Aí você estuda um, não sei, deixa eu ver esse outro aqui. Aí acaba estudando o outro. E eu até li ontem aquele livro O Último Chamado, né? É um livro, acho que a Kátia adquiriu um, se não me engano. E então um tema lá, quase que eu falei ele, mas falei, não, acho que preciso ler um pouco mais aqui. E aí acabei, então, ficando com esse aqui, tá bom? Que ele chama Resposta Final, é o nome desse tema, tá bom? E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 21,
versículo 1 a 7. Amém? Alguém gostaria de ler? Fique à vontade. Então vi no céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desaparecerão, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontra com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povo dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passarão. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço nova todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça da força da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Amém, né? Louvado seja Deus por isso, né? Ao vencedor, ele diz aqui, herdará essas coisas e eu serei o seu Deus e ele me será filho, né? Que maravilhoso, né? E Deus diz assim que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, por mais que nós achamos que o falar sobre o novo céu, uma nova terra, parece uma utopia, algo que realmente é difícil. Nós vivemos num mundo desse, né? No mundo contaminado pelo pecado, com tantas coisas ruins acontecendo, né? Tanta maldade. Nós vimos essa semana, né? Mencionamos aqui quarta-feira de um pastor ali de Hortolândia que sofreu um assalto e levou um tiro, acabou levando um tiro na cabeça e veio a falecer no mesmo dia. 36 anos, 2 filhinhas, tinha ali uma esposa, filhinha. Então, a gente é acostumado com esse mundo aqui bombardeado e ouvir falar sobre um novo céu, uma nova terra. Um lugar onde só reinará ali o amor, a paz, a justiça. E ele fala, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Filho, eu vou vir te buscar, eu vou te levar para lá, para você morar eternamente comigo. Será um lugar maravilhoso. O apóstolo Paulo fala que por mais que nós queremos imaginar, nem olhos ouvidos, nem ouvidos ouviram, jamais passou pela nossa cabeça aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que você imaginar, puxa, um lugar onde não vai ter dor, né? O Vitor passou tanta dor esses dias, né, Vitor? Internado aí. E, nossa, lá não vai ter essas dores, lá não vai ter doença, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter a morte. Queridos, por mais que nós imaginar que isso é bom, muito bom, mas fala que ainda vai ser melhor ainda. Então, eu quero estar lá. E você? Né? Amém. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Queridos, o Fórum Social Mundial, realizado no Brasil, reuniu durante uma semana personalidades de todos os segmentos sociais, com um só propósito: buscar soluções para um mundo em crise. Esse era o alvo, o objetivo desse Fórum Social Mundial: buscar soluções para o mundo em crise. O século XX começou com otimismo e terminou sem nenhuma expectativa.
positiva, né? Nenhuma expectativa positiva ali para o futuro. Pois as guerras continuam, a fome aumenta, as doenças ceifam milhares de vidas, como acabamos de sair de uma pandemia, né? Ceifam milhares de vidas. As violências assustam o mundo e continuamos sepultando os nossos mortos. Alguma expectativa de melhora? Hoje não dá, basta você ligar a televisão no jornal ali, você já vê, a pessoa está ali, já chega, já pega o celular, tira, já leva, já encosta. Eu acho que foi em Barretos, semana, o senhor chegou com a moto em frente ao portão eletrônico, acionou, o portão eletrônico estava subindo, chegou 2 garotos, um moleque com a bicicleta motorizada, batendo ele ali com o revólver na mão, e o homem assustou, a moto foi para frente, e nisso ele caiu, a menina já deu um tiro na cara do homem, 68 anos, faleceu. Não roubaram nada, cataram, puxaram a bicicleta, saíram correndo e foram embora. É só isso que você vê. É só isso que a mídia mostra ali. Você vê os jornais. A situação que o mundo está vivendo e cada vez pior. Cada vez pior. Não há expectativa nenhuma de melhora. Diante disso, desses problemas todos, podemos ter a certeza de que Deus colocará um ponto final no sofrimento humano. Sim, a Bíblia descreve a supremacia de Deus sobre o mal. Deus é maior. Deus vai colocar um ponto final. Em Apocalipse 21, que nós acabamos de ler agora, de 1 a 3, João descreve 3 coisas. No verso 1 ele fala, a criação de novos céus e nova terra. No verso 2, ele fala, a descida da cidade santa, ataviada como noiva. Como é que vem uma noiva no dia do casamento? Existe alguma pessoa mais bonita ali? Mais bem vestida? Mais bem adornada? Quando ela pinta lá na porta, lá, toca lá e todo mundo se levanta, né? Todo mundo se levanta, a igreja toda se levanta, né? Para entrar ali, a noiva, né? Adornada. E fala que a cidade santa vai vir como noiva adornada. Dá para imaginar o resplendor? Dá para imaginar realmente a cena? E no verso 3 fala assim, a habitação de Deus com os homens. A pessoa, o que é isso? Você ali está habitando junto com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos. Dá para imaginar? Passa pela tua cabeça a cena, como que será? Imagine, vai ser fantástico, né? É indescritível. Um dos males do presente século é a solidão. Embora vivam em sociedade, as pessoas percebem que estão sozinhas no mundo em crise. No mundo em crise que nós vivemos. Estatísticas revelam que, nas várias classes sociais, muitas crianças e jovens são vítimas de abandono por parte de pais, familiares e amigos. Quantas crianças abandonadas, orfanatos apinhados, por falta de pais e amigos. Essa é a situação que nós vemos hoje. Aqui, Fábio, aqui, na nossa história, é um jovem dinâmico e inteligente. Logo após seu nascimento,
ele foi abandonado pela mãe na porta de uma casa. Ao ser encontrado, foi encaminhado para uma instituição onde foi criado. Tornou-se uma pessoa amarga e extremamente infeliz durante ali a maior parte da sua vida. Vivia culpando os pais que jamais conheceu. Um dia, na instituição, conheceu um dos monitores que lhe falou a respeito de Deus, um pai que jamais abandona seus filhos. E esse homem então falou para ele de Deus. E ele não tinha ali os pais humanos, mas que ele tinha um pai que jamais abandona os seus filhos. Naquele momento, Fábio sentiu a presença de Deus em sua vida. E houve uma mudança radical. Sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de extermínios nazistas, milhões de pessoas clamavam pelo fim do sofrimento. Imagine, na época da guerra ali, milhões de pessoas sofrendo ali. Às vezes a gente quer imaginar, né, o que é viver na Ucrânia, né? Com bombas caindo aqui, com bombas caindo ali. Às vezes, fala sobre aqueles países lá do Afegão, o pessoal até acostumaram, mais de 20 anos, com bomba caindo aqui, mas eles até acostumaram, né, com a coisa. Mas sabe o que é viver com isso? E durante ali, então, a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas ali, elas estavam o quê? Clamando pelo fim do sofrimento. Nós vemos hoje, diante de situação bem menores, assim, pessoas clamando ali, né? Protestando. Mas imagine nessa guerra, como estavam essas pessoas clamando pelo fim do sofrimento. Vendo pessoas morrendo ali. E então conta-se que uma jovem polonesa, ao ver a mãe na fila dos condenados à câmara de gás, no campo de Auschwitz, e ela diz o seguinte aqui, ela começou então, ela prostrou-se no meio do campo e clamou aos gritos pelo fim do sofrimento, ao ver a mãe indo para o extermínio, para a cama de gás. E ela exclamou ali aos gritos pelo fim do sofrimento. Mas um dos soldados nazistas a executou naquele mesmo local. Então aí atirou sem piedade. Imagina o que é essas cenas. Viver num lugar desse, num momento desse da história. Sabe, no Egito o povo de Israel clamava pelo fim do sofrimento. Olha o livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 9. Êxodo, capítulo 3, desculpa, do verso 7 a 9. Três, 7 a 9. Amém? Sharon, vai ler, igreja. Então disse o Senhor: Com efeito, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. 3, 7 a 9. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para que o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim,
e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém. Muito bem. Então nós vimos que no Egito o povo de Israel clamava pelo fim do sofrimento. Eles também estavam vivendo tempos difíceis. E não foi poucos anos. Foi muitos anos. Mas cada vez se tornava mais insuportável a situação. E Deus, então, ele ouve ali o sofrimento do seu povo. Sabe, o mundo atual dá testemunho do clamor de multidões diante das injustiças, discriminação, assédio moral e sexual. Causas de muito sofrimento para muitas pessoas. Essa é a situação do mundo hoje. Do mundo hoje. Mães clamam pelo fim do sofrimento de um filho que está no hospital. Chefes de família sofrem por não conseguirem a manutenção familiar em consequência do desemprego. Falando nisso, eu vi uma reportagem ontem que milhares e milhares de crianças morrem de fome. Realmente a situação, realmente somente nos continentes africanos. Então as pessoas ali, crianças morrendo de fome. Situação muito difícil. Muito traumatizante. Sabe, cristãos sofrem com os traumas emocionais e o sentimento de culpa. Por mais que hoje o sofrimento e a dor estejam por todos os lados, podemos ter a certeza de que Deus estará ao nosso lado, como o pastor que ampara as suas ovelhas. Amém? Essa confiança, diante de situações que nós estamos vendo, colocando algumas aqui, enumerando situações que o povo de Deus passaram e que em outros lugares estão passando. Nós vemos situações de outros países, nós vemos situações aqui mesmo da Venezuela, as pessoas vindo para o Brasil porque não tinham mais como viver ali, deixando tudo para trás. Nós vemos realmente situações, né, como esse pessoal da Ucrânia que estão vivendo ali. Lugares que pessoas vivem ali, vidas difíceis, como alguns países comunistas. Nós vimos lá umas situações, vi uma reportagem da Coreia do Norte. Por aqui ainda está, perto disso ainda está, apesar de tudo que estamos vendo aqui. Apesar dessas, tudo, as coisas que estão acontecendo hoje no nosso país. Mas ainda está melhor do que o deles. Ainda está melhor do que o povo no tempo do Egito, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque o pessoal viveram ali. Não, Jesus tem que voltar. Cristão sofre com os traumas emocionais e sentimentos de culpa. Por mais que hoje o sofrimento e a dor estejam por todos os lados, podemos ter certeza que Deus estará do nosso lado, como pastor que ampara suas ovelhas. Em Apocalipse capítulo 21, verso 4. Olha aí o que diz, Apocalipse 21, verso 4. Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém, né? Louvado seja Deus. Diz que ele faz o quê? Aniquilará completamente o sofrimento. Certa vez, um pastor estava realizando uma semana de oração numa igreja. Entre os assistentes estava uma senhora que chegava em uma cadeira de rodas, com o marido e 2 filhinhos. O pastor percebeu que em todas as reuniões, seus olhos lacrimejavam. E ele tomou então interesse em visitá-la e resolveu fazer uma visita para essa senhora. Ela então lhe contou de seu sofrimento. Ela era portadora de uma doença rara, um câncer de ossos que provocava uma dor terrível. O toque de uma gota de água era insuportável.
Sabe o que é isso? Toque de uma gota de água era insuportável. Diariamente, várias doses de morfina eram necessárias. O pastor lhe perguntou, por que, mesmo com um problema sério, ela demonstrava tanta alegria e confiança? Conhecendo ali a situação dela, como que ela consegue, diante das mulheres, demonstrar tanta alegria e confiança? E ela acrescentou, pastor, sei que meu Jesus virá em breve. A dor e os sofrimentos não mais farão parte da minha vida. Sabe, então não existe razão para desistir. A Alessi me mandou, um áudio, um zap, um videozinho. Não sei se foi ontem, foi hoje de manhã. E eu não sei se eu mandei, mas de uma jovem que estava internada porque ela tentou cometer o suicídio. E ela estava ali, e o médico entrou então no quarto e disse para ela, por que você fez isso? Ela disse, olha, porque minha vida é um sofrimento, porque se for para viver assim, eu prefiro morrer. Aliás, eu nem sei por que eu nasci. E ele, então, se vira para o monitor ali, ela está sendo monitorada, e fala para ela assim, você sabe o que é isso? Ela falou, sei, são meus batimentos cardíacos. Ele falou, não. São os altos e baixos da vida. E aquela linha, isso aqui é a morte. Então a vida é cheia de altos e baixos. Quanto tiver acontecendo, então. Agora aquela linha reta, depois isso aqui é a morte. Ele falou assim para ela assim, então você vai ter altos e baixos. Mas agora não é a hora de você desistir. Mais para frente, você vai entender o porquê disso. Mas não é o momento de você desistir. E se virou e saiu. E ela começou a chorar, dentro daquela realidade, né? E aí a enfermeira entrou, ela falou para a enfermeira assim, olha, eu queria agradecer esse médico. Qual o nome dele? E a enfermeira falou assim, não entrou não, médico. Eu estou aqui na porta do seu quarto o tempo todo. Falei, então deve ser um enfermeiro que... Não, também não. E então, ela contando para a pessoa que estava fazendo a reportagem com ela, entendeu que não estava nenhum médico, nenhum enfermeiro. Mas era Deus. E entrou ali para me mostrar essa realidade. Queridos, em Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Muito bem. Leia agora Romanos 6, 23. Então aqui Paulo está falando em 5,12, Paulo fala da morte como o fim de todos os seres humanos nesse mundo. Né? Eu poderia, durante esses 30 anos aqui, mencionar quantas pessoas que já estiveram conosco aqui e que hoje não estão mais. E que partiram, né? Mas nós sabemos que a morte não é o fim. Nós sabemos que, como dissemos na escola sabatina, a pessoa dizia, Jesus,
Mas ele morreu. Jesus fala, não, ele está dormindo. Né? Eu sabia que ia citar. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem. Então, o salário do pecado é a morte. Mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus. O pecado entrou por Adão, a morte entrou por Adão, mas por Jesus veio a vida, a ressurreição. Veio a vida. E a vida eterna é Cristo Jesus. Como Cristo venceu a morte e nos assegura. Olha agora os versos 4 e 5 que o Tiago leu lá de Apocalipse 21. Apocalipse 21, os versos 4 e 5. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve. E ele falou para João: escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Louvado seja Deus por essa certeza, por essa confiança, por essa esperança que Ele se coloca em nosso coração. Passe o que a passar, aconteça o que acontecer, mas jamais desista. Porque nós temos algo maravilhoso que Deus tem preparado para nós lá na frente. Independente do que vai acontecer pela frente. Não sabemos o que vão passar. Não sabemos o que vai acontecer. Mas quantas coisas já aconteceu com o povo de Deus. Mas eles jamais desistiram. 1.200 anos de perseguição papal. De 538 a 798. Milhares e milhares, milhões de pessoas, cristãos, morreram. Eram queimados, colocados em fogueira, no Coliseu. Mas, quanto mais morriam, mais cristãos surgiam. Diante daqueles testemunhos que eles viam. E pela graça de Deus, estamos aí até hoje. E hoje somos nós. Hoje somos nós que estamos carregando essa bandeira. Levando essa mensagem. Pregando essa mensagem para as pessoas. Não desista. Cristo venceu a morte e nos assegura que ao ser estabelecida a nova terra, não mais haverá morte. A ressurreição é a esperança para o coração enlutado. Camila nasceu trazendo alegria aos seus pais e familiares. Camila era um lindo bebê, aparentemente com perfeita saúde. 2 dias depois, sem explicação, a pequena Camila morreu. 2 dias depois. Nessa hora, os porquês são quase que inevitáveis. A morte da pequena Camila trouxe dor e pesar a seus pais. Mas em meio a tudo isso, a mãe confiantemente disse: muito em breve estarei com minha garotinha nos braços, pois Jesus já venceu a morte. Os pais da Camila aguardam um feliz reencontro com ela na manhã da ressurreição. Paulo fala do triunfo de Cristo sobre a morte e do reencontro de familiares separados. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 20 a 26. 1 Coríntios capítulo 15, 20 a 26. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino do Pai e reino de Deus e Pai.
Quando houver também destruído todos os principados, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Amém. Em 1 Colossenses 4, 13 a 18, nos diz o seguinte, ainda Paulo nos diz aqui, ó, não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o meu Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que coisa maravilhosa. Que esperança maravilhosa que nós temos. Que certeza, né? Que certeza de que em breve nós vamos estar com Cristo no céu e com todos os nossos queridos. Por isso que nós oramos, por isso que nós pregamos, por isso que nós falamos, aqueles que ainda não são da fé, aqueles que ainda não têm essa esperança, que não vivem essa esperança. E nós temos a esperança de que eles creiam, de que eles aceitem essa fé e que eles vivam e que naquele dia eles também estejam em pé e possam dizer isso com o nosso Deus, ao qual esperávamos e aguardávamos, e Ele nos salvará. Amém? Essa é a nossa esperança, querido. Essa é a minha esperança, essa é a sua esperança. Independente daquilo que aconteça, daquilo que você passe nessa vida, mas não perca o seu foco, essa esperança, essa certeza. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se nós cremos, se nós aceitamos, se a nossa esperança está centrada ali em Cristo. Nada. O inimigo ele vai tentar tirar, vai tentar realmente colocar coisas no nosso caminho, pedras, para que nos viemos do nosso foco, da nossa fé. Mas, querido, a igreja está focada mais que nunca. E eu não sei o que virá pela frente. Mas ontem, no Revista Novo Tempo, eu vi mais uma reportagem do metaverso. Você imagina o que é isso? Eu não sei, não tenho noção direito do que é o metaverso. Mas são realidades que os jovens aí vão estar vivendo e vão estar enfrentando e vão estar tirando isso aí de letra. E uma realidade de você estar num lugar onde você não está. Ali, vivendo aquela realidade. Entendeu? Que ainda não entendemos direito o que vai acontecer. Tem a primeira igreja é de Lagoinha, né? A Bahia que está lá, a igreja do metaverso, que surgiu, que está lá. Imagine, tem seu avatar, que está lá. Você não está, mas está lá, seu personagem. Quem sabe você vai mais na igreja, né? Porque vai fazer mais bonitinho, né? Quem sabe o personagem mais bonitinho vai estar lá, né? O seu bonequinho ali. Mas já imagina o que é isso? A gente não tem ideia o que vai vir pela frente. Exatamente. É muita coisa que vai ser virtual. Não vou entrar em detalhes aqui, mas deixa para lá. Mas então, sabe, são as coisas assim que vai vir pela frente que a gente não tem noção. O que existia há 70 anos atrás, falando em tecnologia, 1950, não existia telefone. Quando eu comecei na Marajani, nós falávamos via telefonista. Comunicava via telefonista. Depois veio o orelhão. Então você imagine,
a velocidade com que as coisas desenvolveram. E hoje está aí tudo na palma da mão da garotada aí. Coisas boas e ruins. Mas está aí tudo na palma da mão. A velocidade. Então, daqui para frente, não dá para imaginar mais como que as coisas vão acontecer nesse mundo virtual, da tecnologia. Queridos, que nós possamos, então, estar bem firmados. Eu quero ler só para Apocalipse 21, 2. Apocalipse 21, 2. Mais uma vez. Visto também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Sabe, em meio aos desapontamentos desse mundo, quero convidar você a levantar os olhos da fé e contemplar o momento glorioso da descida da nova Jerusalém. Imagina, 1000 anos já depois que Cristo já veio, né? Porque a primeira esperança, nossa grande esperança, é a volta de Jesus. A ressurreição, mortos, nós subimos ao encontro de Cristo. Mas imagine agora o que é a nova Jerusalém descendo para a terra. Dá para imaginar a cena? Reafirme essa certeza e esperança em seu coração. Que mantenhamos vivo essa esperança no meu coração, no seu coração, com a certeza de que em breve nós vamos viver tudo isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a força necessária, que Deus nos capacita para viver cada dia esse momento e estarmos preparados para esse glorioso dia. Amém?